Uma boa noite a todos, que a gloriosa paz do Senhor esteja reinando em cada coração e que em tudo o Senhor possa estar te abençoando, te fortalecendo, momentos difíceis. E eu estava refletindo, hoje é o primeiro sábado do mês, em várias congregações nossas, hoje, de nosso campo, hoje se celebraria a Santa Ceia. E eu tenho por mim a tristeza, que a lacuna, a falta, que até a igreja deve com certeza estar sentindo, com essa impossibilidade de podermos estar celebrando o nosso culto de maior expressão do amor de Deus e da comunhão através de Jesus Cristo, nosso Senhor, essa comunhão, esse amor tão grande que Ele tem para conosco. Meus irmãos, eu quero aproveitar essa ocasião com temor, com tremor. Eu quero tomar este espaço e me dirigir principalmente aos obreiros e de todas as denominações, por onde quer que eu já passei também. Há muito tempo, veja bem, há muito tempo, o Senhor, Ele tem me inquietado com uma expressão que nós insistimos em usar. Isso por ocasião da Santa Ceia, quando nós abençoamos o pão e consagramos tanto o pão quanto o cálice para o ato da Santa Ceia. Olha, eu rogo que os irmãos não tenham, por insubordinação minha, ou qualquer tipo de coisa que venha a ofendê-lo, mas eu sei que é uma ousadia da minha parte, mas não tome isso como agravo não, e nem como uma correção. É apenas um alerta que o Senhor, é o Senhor quem tem me cobrado e não é de hoje. Porque, irmãos, nós temos o costume, não é errado, claro, mas nós temos o costume de imitarmos principalmente aquelas pessoas, aqueles obreiros de grande vulto que já estiveram entre nós, que estão entre nós, e muitas vezes a gente deixa de observar a coisa literal e simplesmente vamos tocando as coisas. Mas quando a gente for celebrar a Santa Ceia, vamos celebrar a morte do Senhor, mas vamos fazê-lo com um significado literal da nossa fé. Literal. Quando se fala literal, não é mais somente aquilo que a gente admira, mas o que, na realidade, o que quer dizer literalmente. Então, eu peço que os irmãos analisem com cuidado e tomemos os textos bíblicos para entender que muitas vezes a gente toma a Santa Ceia como uma mera simbologia. Porque quando nós apresentamos o pão e o cálice e o abençoamos, normalmente a gente ora, esse pão simboliza, este cálice simboliza. Bem, a gente precisa tomar o pé da letra e começar pelos textos bíblicos para ver se há alguma relação com o que é símbolo e o que na verdade o que é o símbolo. Isso aí é tudo tão fácil. Nós temos a Bíblia como nossa regra de conduta e fé e temos a nossa literatura para esclarecer tranquilamente o que é a palavra símbolo. Um dicionário qualquer, o mini dicionário Aurélio, ele vai te trazer uma tradução tranquila sobre isso. Mas veja bem, nós vamos começar pela palavra. A palavra de Jesus, ela é São Mateus, capítulo 26. Eu gostaria... São Mateus, capítulo 26, é o primeiro que fala, onde Jesus fala e registra bem a respeito da Santa Ceia. Veja bem, no capítulo 26,
os versículos 26 ao 28 diz-nos assim: E quando comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu, deu aos seus discípulos e disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice, dando graças, deu-lhe, dizendo: Bebei deles todo, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento ou da Nova Aliança, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Lembrando que quando se fala isto, é diferente de isso ou esse. Esse, isso, essas, é aquilo que é comum, a gente pode encontrar comumente em tudo, mas quando fala isto, está especificando alguma coisa que a gente tem em mãos ou que está se referindo. Então, Mateus registra: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Aí nós vamos para Marcos, no capítulo 14, o versículo 22 ao 24. 14, 22 ao 24. E comendo eles, tomou Jesus pão e, abençoando-o, partiu e deu-lhe e disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice, dando graças, deu-lhes, e todos beberam dele. E disse-lhes: Isto é o meu sangue, sangue do Novo Testamento, que por muitos é derramado. Aí vamos, o evangelista Lucas deixa registrado no capítulo 22 do seu evangelho, Lucas 22, e os versículos 19 e 20. E tomando o pão, capítulo 22, verso 19. E tomando o pão e havendo dado graças, partiu-o e deu-lhe dizendo: Isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: Este cálice é o Novo Testamento do meu sangue, que é derramado por vós. Em nenhum desses lugares aqui nós vamos ver que Jesus falou que isso representa, que se transformou, que vai se transformar. Não, é o pão e o cálice. Só que no ato da ceia, isto não simboliza. Muito bem, mas nós vamos ao Evangelho de João, quando ele se refere a esta passagem. São João capítulo 6, versículo 35. Tem bastante referência aqui, mas nós vamos ver 35 e o 48, que nos diz a palavra do Senhor: Eu sou o pão da vida. Veja bem, Jesus disse: Eu sou o pão da vida. Isso não está dizendo simboliza, representa ou etc. Não, eu sou o pão da vida. O versículo 50, ele continua dizendo: Este é o pão que desce do céu, para o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu lhe der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: Como pode esse dar a sua carne a comer? Versículo já o 58. Vamos continuar lendo. 53. Jesus, pois, lhe disse: Na verdade vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque o que come a minha carne verdadeiramente, porque a minha carne verdadeiramente é comida, o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim também quem de mim se alimenta viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Amém.
Lembrando aqui, irmãos, que foi neste texto, quando Jesus cita esta passagem, ele havia feito a multiplicação dos pães, muitos quiseram fazer dele rei, porque sabia que ia ter uma mordomia por ali, não precisariam trabalhar, ia ter pão à vontade. Mas quando Jesus ele se prontifica em falar disso aqui, que deveriam comer a carne dele para ter vida em si próprio, eles se escandalizam. E é aí que todos se afastam dele, e é a hora que Jesus pergunta aos discípulos: vocês não querem ir também? E Pedro, tomado pelo Espírito, responde: Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens a palavra da vida eterna. E então eles permaneceram, e daqui a pouco foram aqueles discípulos que fizeram a dissensão, acabaram por voltar muitos deles, certamente, e com certeza eles entenderam que Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Agora, Paulo escrevendo aos Coríntios, ele nos traz uma palavra que ela chega a tinir os ouvidos quando a gente presta atenção lá no fundo. Isso é, agora sim eu falo com os obreiros. Agora sim eu falo com aquele que ministra a Santa Ceia, quando você tem oportunidade, quando você está diante de um povo. Preste bem atenção no que Paulo fala na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 10 e o verso 15. Olha o que ele te diz: falo como a entendidos, julgai por vós mesmos o que eu digo. Porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? E o pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós somos muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão, o pão vivo que desceu do céu. E Paulo está te dizendo, eu falo como entendidos, julgue você mesmo. Porque, irmãos, na Epístola aos Coríntios, capítulo 11, verso 23, é o nosso textuário, é a nossa, vamos dizer assim, é o nosso textuário para todas as santas ceias. E eu creio que não somente nós, eu tenho por mim que quem crê na ressurreição, quem crê que Cristo morreu pelos seus pecados, ele participa da comunhão, ele participa da Santa Ceia. E de uma maneira ou de outra, ele se enquadra nisso aqui. Paulo é o nosso apóstolo, o apóstolo dos gentios, ele escrevendo na sua primeira epístola aos Coríntios, ele diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão, agora aqui que eu quero que você preste bem atenção, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Vamos só recapitular uma coisa aqui. Qualquer que comer o pão indignamente, aí a gente já logo pensa, é em pecado. Irmãos, ele logo em seguida, porque essa parte aqui é muito autodidático. Basta você ler e se a pessoa parar para meditar, se o crente parar para meditar, ele não cai na cilada do diabo. Então, é muito, muito explícito aqui para nós. Quem comer o pão ou beber o cálice indignamente será culpado do corpo e do sangue de Jesus Cristo, ou do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo,
assim como a deste pão, e beba deste cálice. Aqui sim está tendo um alerta para quem está em pecado, para quem está mal com a situação, enfim. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Aqui é o que está em pecado. Aí depois ele diz, não discernindo o corpo do Senhor. Sabe o que ele quer dizer aqui? É porque comeu como se fosse um pedaço de pão qualquer. Como esses pães que tem por aí, eu pego, tiro um pedaço e como. Não, este pão, enquanto dura o ato da Santa Ceia, enquanto dura este sacramento, esse mandamento sagrado de Jesus, este pão é o corpo de Cristo, é a carne do Senhor. O sangue, ou o cálice, é o sangue do Senhor que foi derramado por nós na cruz do Calvário. É bom que a gente se lembre disso, que com temor, com grande temor, a gente se aproxime de Deus, sabendo que Ele existe, que Ele é galardoador daqueles que o buscam. É bom a gente ter isto em mente para não sermos julgados e condenados com o mundo. Então nos julguemos a nós mesmos. Eu sou digno quando eu tomar esse pão. Eu estou tomando ele como o corpo de Cristo? Quando eu tomar o cálice, eu estou tomando o cálice como o sangue de Jesus vertido na cruz? Ou simplesmente eu estou ali para o pastor me ver? Eu estou ali porque, da outra ceia eu não vim, dessa vez o pastor Jairo vai me ver, ele vai... Não, igreja, não. Examine-se, participe, coma com a alegria do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos, doentes, muitos que dormem. Fracos, doentes. Essa fraqueza, irmão, não é do corpo, não é um pedacinho de pão que vai te fortalecer. Isaías comeu um pão e bebeu uma bilha d'água para andar 40 dias e 40 noites. Mas não foi um pedacinho, como a gente toma. O pão é partido, não é? E então um pedaço cada um, nós fazemos parte do mesmo corpo. E é nisso que nós temos que ter discernimento para não ficarmos nem fraco nem doente, porque aí já entra para a esfera espiritual. A indignidade de alguém se aproximar do corpo e do sangue de Jesus e simplesmente tomar e comer e beber, ele cai em tentação e ele acaba perecendo, dormindo. Por quê? Se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados por nós mesmos, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. O que quer dizer que o mundo será condenado. Mas eu fiz umas anotações. Você com certeza entendeu muito bem a intenção com respeito à palavra do Senhor e à Santa Ceia. Mas veja bem, quando nós abençoamos algo ou alguma coisa para um fim específico, nós sabemos pela fé que o Senhor honra nosso propósito. No texto usualmente lido em todas as nossas cerimônias da Santa Ceia, a gente sempre diz, Senhor, abençoa o pão. Nós abençoamos o pão em nome do Senhor Jesus. E consagramos ele, para que enquanto dura esse memorial, isto é o corpo e o sangue de Jesus. Qual é o consenso, então, da gente dizer que ele é um símbolo? A Bíblia não está dizendo que isto é, nem que isso substitui, nem que isso representa. A Bíblia está dizendo isto é. Um símbolo, irmãos, eu até anotei aqui. Um símbolo, segundo o dicionário da língua portuguesa, é tudo que representa ou sugere alguma coisa. Pode ser um emblema, uma insígnia, um personagem que se torna algo representativo de determinada atividade ou comportamento. Representa, sugere. É uma palavra ou imagem que designa outro objeto, ou seja, toma o lugar de outro objeto. Ou qualidade, onde se relaciona por semelhança, comparação, alegoria, etc. O símbolo, ele ainda vai mais longe.
A semiologia linguística aponta o símbolo como algo baseado apenas convencionalmente com o objeto que representa. Por exemplo, sinais de trânsito não figurado, a bandeira de um clube, a bandeira de um país e assim vai. Para muitos irmãos, para muitos que tomam a palavra símbolo e fica ali amarrado, não, é símbolo e pronto, eu não vou usar o termo, outro termo, porque aí entra a transubstanciação. Pois bem, eu quero somente dizer o seguinte: nós devemos levar em conta que o símbolo representa, sugere, designa, relaciona. Ao passo que a Bíblia diz, isto é. Outros ainda, que quando fala da transubstanciação, eles dizem que não creem e tal, e não é para crer mesmo. A Bíblia nunca fala este corpo, este pedaço de carne, ela fala este pão. A Bíblia nunca fala este suco de uva, esse vinho, ela fala o cálice de vinho, ela não fala essas gotas de sangue, esse caudal de sangue que escorreu, sangue misturado. Não, diz pão e cálice. Somente isso, pão e vinho. Ela não está falando que transubstanciou, ela não está falando que, como eu disse agora, ela não disse que sugeriu, ela não disse que representa, não disse que se transforma, não. Isto é o meu corpo. Lá, quando eles falam na transubstanciação, a transubstanciação é uma transformação, não é? Eles dizem, o Martinho Lutero foi que bateu muito nessa tese, ele era monge e tal, trazia no seu bojo, discordou até de Calvino, e Calvino nessa ganhou longe dele, porque não transforma em nada. Ou você crê que é pela fé, ou então pronto. Não adianta, não seja condenado com o mundo, não seja julgado, tá me entendendo? Não transformou, não transubstanciou. Isto é uma coisa que a Santa Ceia, você tem que entendê-la como um sacramento, um mandamento sagrado. A Santa Ceia é uma ordenança e ela tem caráter universal. Ela não é só para mim, ou só para você, ou só para a nossa denominação. Ela tem caráter universal. E quando a gente fala de universal, e quando a gente fala que é uma, vamos dizer, uma coisa convencional, eu sempre me baseio o seguinte: o símbolo que nós mais conhecemos do Brasil é a bandeira nacional. Aí o outro símbolo, o hino nacional, o escudo, os poderes e assim sucessivamente. Mas o IP amarelo é um símbolo nacional, o pau-brasil é um símbolo nacional. Mas eu quero te dizer, vamos tomar a bandeira. Eu morei já no exterior e já visitei vários outros países. Então, quando a gente vê a bandeira brasileira ou pendurada numa janela ou tremulando, a gente já logo fala, ali tem brasileiro. Quando a gente chega, você deve ter lido, deve saber, deve ter tido notícias, lido ou assistido notícia. Quando uma pessoa é surpreendida em algum delito em qualquer outro país, não adianta ele pegar o símbolo do país dele, jogar nas costas e dizer, eu sou brasileiro. Não adianta eu jogar uma bandeira nas minhas costas ou pisar em cima dela e falar, opa, peraí, eu sou brasileiro. Por quê? Aqui está dizendo que é uma, vamos dizer, uma palavra que designa outra, é uma palavra que substitui, é uma palavra que ela tem sentido figurativo ou coisa semelhante. Mas quando você olha para uma embaixada ou para um consulado, ali há uma, vamos dizer assim, uma ordenança de característica universal. E se você tem contato de embaixada com outro país, lá vai ter um consulado, lá vai ter uma embaixada. Se você acontecer de você cair num delito ou se viu envolvido num delito, vestindo a bandeira, e a polícia chegar, vai te levar preso. Você vai ter que se explicar lá. Se você entrar numa embaixada ou no consulado, aí é diferente.
Por que é diferente? Porque aquilo lá, apesar de ser lá fora, é o Brasil representado lá. Não é simplesmente um símbolo que faz lembrar, que traz a memória. É território nacional, território nosso em lugares do exterior. Tanto é que dentro de qualquer embaixada, qualquer um de qualquer país que entrar dentro de qualquer embaixada, aquele país que ele está, não pode, as autoridades não podem entrar e prender. Se você não sabia disso, procure se inteirar e você vai saber. Pois muito bem, nós somos embaixadores de Deus, da parte de Cristo. Que os homens nos considerem como dispenseiros de Deus. Que os homens nos considerem como tais, como embaixadores. E assim, ao invés da gente andar com uma bandeira da nossa denominação ou então da nossa fé, vamos assumir que nós somos embaixadores de Deus e onde você pisar, você é uma autoridade. E quando você abençoar aquilo que está no teu propósito, Deus vai honrar. Busque a palavra de Deus. Busque conhecer mais daquilo que você intercede, daquilo que você fala, daquilo que você abençoa, porque Cristo em nós é a esperança da glória. Que Deus abençoe. Muito obrigado por ter sofrido esse tempo. Que a graça resplandeça na sua vida. Não me tenha como culpado. Ai de mim se eu não te falasse isso nesta noite. Que Deus abençoe. Amém.